Muito rapidamente, tentar fazer um contexto histórico e tentar dizer-vos isto em 15 minutos, quase impossível. Mas a ideia é esta: o processo de privatizações em Portugal não é casuístico, faz parte de um plano de longo prazo que começa logo após a Revolução em 77 e 88, quando o conflito político estava no seu auge entre quem defendia os valores da Revolução e as nacionalizações e quem queria ir mudando essa lei e essa ordem das coisas. Houve várias tentativas por parte dos governos de Aliança Democrática e depois de Soares para alterar aquela que era a lei fundamental de separação de poderes e de setores, que era a lei de delimitação dos setores, que alterava o que era público e aquilo que poderia ser aberto à iniciativa privada. Na altura, entre estes governos de Aliança Democrática e de Mário Soares, em 83, tinham oposição de várias pessoas, entre elas Vital Moreira, deputado pelo PCP, onde é que ele está hoje, a Cássio Barreiros, deputado da UDP, mas também António Vitorino, que hoje faz parte do Conselho de Administração do CTT, bem, é conhecido, figura em várias empresas públicas, que dizia isto: esta lógica de funcionamento do sistema económico pressupõe a eficácia dos mecanismos constitucionais de planificação democrática e a existência de meios eficazes de intervenção no Estado da economia. Ora, o que esta proposta de lei, aquela que alterava a delimitação dos setores e deixava entrar a iniciativa privada dentro dos setores públicos, o que esta proposta de lei pressupõe é uma carência mítica e seródia na eficácia messiânica dos mecanismos autorreguladores de mercados, em suma, uma opção de organização económica e social neoliberal assente apenas no objetivo da maximização do lucro e do investimento privado, sem preocupações de natureza social. E esta é a citação que demonstra a viragem da nossa sociedade, onde vinham os deputados do PS, do PSD, e onde eles estão hoje e o promoveram hoje com as suas políticas. Bom, a revisão da lei acabou por acontecer em 83, na altura em que também vencia o liberalismo na Europa, Thatcher no Reino Unido, no governo liberal na Alemanha e por aí adiante. Em 85, o programa do PS já prevê uma revisão constitucional. Em 88, há um acordo para a alteração da lei de delimitação de setores. Em 90, é aprovado a nova lei quadro das privatizações. Cavaco Silva chega ao poder em 90 com um objetivo: reconstituir a burguesia portuguesa. Reconstituir a burguesia que tinha sido expropriada durante a Revolução de 64. E Miguel Cadilho, que é seu Ministro das Finanças, diz claramente: falamos claro e sem papas na língua. O objetivo é fomentar e reforçar a classe empresarial portuguesa pela via das privatizações. É isto que é feito. Como? Primeiro, dá-se às seguradoras. É preciso pouco capital para comprar uma seguradora, mas elas têm muito capital. Com o capital que a seguradora tem, vamos aos bancos. E com os bancos temos o dinheiro necessário, ou o crédito necessário, para ir aos restantes setores da economia. E é isto que é feito. Aliás, foi também descrito por António Almeida, ex-presidente da União de Bancos Portugueses. Compra-se o domínio de uma seguradora, o que requer um investimento menor, e depois, com recursos próprios, através de endividamento, vai a privatização do banco, que interessa ao grupo cujo domínio requer uma pipa de massa. O governo não estava distraído quando permitiu este truque de amador, houve várias fotocópias. Este foi o modelo das privatizações em Portugal. E por isso, no governo de Cavaco, os seguros e a banca são privatizados, o BESC, o ProBES, Família de Espírito Santo, que volta para comprar a sua seguradora, a Tranquilidade e o seu banco, o BCP e o BPI, a Unicer, a Central Ser, a Rodoviária Nacional. A primeira fase são bancos, seguradoras e setor industrial. Que depois vem refazer o grupo de Pedro Queiroz Pereira, vem refazer o grupo dos Melo, o grupo dos Viola, as grandes famílias industriais portuguesas, a grande burguesia portuguesa. Em 95 e em 2002, entra Guterres no poder. Com o poder de alavancagem que dá à banca, estes grupos passam agora aos outros setores que ainda não estavam privatizados. Estamos a falar de rendas monopolistas em setores estratégicos, imobiliário e retalho. São estes os grandes setores de desenvolvimento da economia portuguesa a partir dos anos 90. Não é António Penedes, e peço desculpa pelo lapso, é José Penedes que diz: por cada empresa que privatizo, abre uma garrafa de champanhe. Este era o plano, reconstituição da burguesia portuguesa. E nesta altura privatiza-se a Galp, a Brisa, a EDP, a primeira fase da Portugal Telecom e a primeira tentativa da TAP. E isto faz parte do mesmo plano, são os mesmos grupos económicos, agora no setor das rendas garantidas, porque são empresas que operam monopólios. Mais nenhuma empresa vende eletricidade em Portugal, só a EDP. Mais nenhum privado iria investir para construir a EDP. É um investimento gigantesco que nenhum privado teria interesse em fazer, e o mesmo diz respeito à Brisa, ou à Galp, ou à Portugal Telecom. Há um interregno com o governo de Santana Lopes e Durão Barroso, muito importante para a história, um pouco triste de lembrar,
mas não é privatizada muita coisa, as pousadas de Portugal e uma ou outra empresa, e é no governo de Sócrates e Passos Coelho, dentro da Troika e da lógica da Troika, que se volta às privatizações. Qual é a grande diferença deste modelo para o regime anterior? É que, ao contrário do regime anterior, agora a privatização é para o estrangeiro. Acabou-se o capital nacional. E aqui começa o fortalecimento da burguesia e da elite estrangeira em relação à elite portuguesa, que vai perdendo uma a uma o controle estratégico das grandes empresas. E é nesta altura que é privatizada a REN, a State Grid, que é uma empresa estatal chinesa, e a Oman Oil, que é um fundo soberano do Qatar, soberano, ao CTT, disperso em bolsa, a EDP vendida a uma empresa estatal chinesa, a ANA vendida à Vinci, a EGF, a TAP, esperemos que não, entre outras empresas, os seguros da Caixa Geral de Depósitos, vai-se buscar aquilo que ainda não estava privatizado e termina-se o que se começou antes. Este é o gráfico das receitas de todas as privatizações que foram efetuadas. No total são cerca de 38 mil milhões de euros ao longo de todos estes anos. Não chegaram para combater o aumento do endividamento público, chegaram para muito pouco, são metade das receitas do Estado em cada orçamento de Estado. Parece muito dinheiro, é pouco quando comparado para a magnitude do que é o dinheiro público ao longo destes últimos 30 anos. Quem são os grandes governos privatizadores? São os governos PS. É o governo PS António Guterres, que é o grande privatizador, e que depois esses processos são complementados pelo PSD, embora Cavaco Silva também não tenha ficado nada mal no ranking. 3 ou 4 questões muito breves sobre estas empresas. A Galp tem 70% da capacidade de armazenamento de combustível, tem uma refinaria que é capaz de controlar as exportações portuguesas, a refinaria para e as exportações afundam, é este poder que a Galp tem. Deu dividendos, ainda agora, acabaram de dizer, 209 milhões de euros, e tem como acionistas a Amorim Energia. A Amorim Energia é detida em 45% por um fundo offshore controlado pelo Sonangol, poder angolano, pela Eni, que é uma empresa italiana, ainda tem uma percentagem da par pública, e depois tem percentagens qualificadas de acionistas estrangeiros. EDP. Estes são os lucros distribuídos pela EDP desde 97. Eu queria ter feito isto para todas as empresas, não tive tempo. A EDP, desde que foi privatizada a primeira vez, deu 5.988 milhões de lucros ao Estado. Pensem, receita total de privatizações, 38 mil milhões. Só a EDP já deu, em conjunto, 8 mil milhões de dividendos desde que foi privatizada. Os 5.988 são ao privado. São quase 6 mil milhões de dividendos que o privado já recolheu da EDP e uma parte foi para o Estado. O azul é para o Estado, acabou. Este é o programa das privatizações. É que acabam e depois não há mais dividendos. Vende-se naquele ano, daqui a 20 anos, aquilo continua a render, mas já não rende para o Estado, não rende para ninguém, rende para os seus donos. Quem é que são os seus donos? Conhecem alguém? Eu também não. Não é um português. Não é o nosso vizinho, não é o nosso pai, não é o nosso Estado, não é a nossa empresa, não é ninguém. É o Estado. É o Estado chinês que tem o poder e o controle da nossa energia. E, portanto, se o Estado chinês quiser fazer um ataque ou fazer um apagão em Portugal, faz. Porque é o dono da nossa energia, da nossa eletricidade. Portugal Telecom, eu não vou contar-vos a história porque não tenho tempo, mas Portugal Telecom foi, desde que foi privatizada, a grande preocupação é ter um núcleo duro nacional de acionistas e por isso entregou-se a PT, ao BES e ao Ongoing. Qual é o resultado? Nos últimos anos a PT se serviu de cash cow. É uma empresa que distribuiu dividendos para financiar os seus acionistas, muitos deles já falidos, como aliás hoje sabemos, que usaram a PT para tirar dinheiro. E venderam os ativos da PT para tirar dinheiro. E investiram no GES para tirar dinheiro. Usaram a PT a seu bel prazer. Porquê? Porque o BES foi privatizado e com o dinheiro do banco, o Grupo Espírito Santo conseguiu ir à privatização da PT. Era a lógica do Cavaco. Isto era o plano do Cavaco Silva para as privatizações, com os resultados que hoje sabemos. A PT hoje não é nada. A PT é da Altice, não é portuguesa. A PT-SGPS é uma empresa vazia que tem lá dentro dívida ao GES e uma opção de compra de ações da Oi. E, portanto, perdemos a joia da coroa da economia portuguesa. A ANA Aeroportos, isto são os lucros, são os resultados líquidos da ANA Aeroportos ao longo dos últimos 10 anos. Sempre resultados líquidos positivos, sempre 10 milhões, 30 milhões, 70 milhões, nunca deu prejuízo. É uma empresa bastante lucrativa, por isso a Vinci gosta muito dela. Mais um dos casos dos conflitos de interesses. O advogado da Vinci na privatização da ANA, que é o Sr. Arnaud, era o advogado do Estado na privatização da TAP. O Sr. Arnaud hoje é Presidente da Mesa da Assembleia Geral da ANA. CTT. António Borges, na altura, era também um grande privatizador. O futuro está em pegar naquela belíssima infraestrutura, naquela boa organização
que até tem alguma tecnologia muito cobiçada, acrescentar todo um conjunto de oportunidades de negócio que vão tornar viáveis coisas que de outro modo teriam de ser encerradas. E aqui temos a combinação do que é a visão do mercado com a chantagem de temos que encerrar se não se fizer negócio disto. Os CTT sempre deram lucro. Hoje, o negócio que acrescentaram foi vender créditos ao consumo nos balcões do CTT por esse país afora. E por isso temos a 7LM a vender créditos ao consumo agressivos aos velhotes que vão buscar a pensão ao CTT. Temos uma empresa privada com dados de todos nós, nas lojas do cidadão, onde pagamos as contas, onde recebemos pensão. Hoje em dia, são um conjunto de investidores, todos dispersos em bolsa. Querem saber quantos portugueses há? Nenhum. Não há um investidor português no CTT. Eles hoje valem mais 800 milhões do que o valor pelo qual foram vendidos, e só passaram alguns meses, sem falar nos dividendos que deram. Os compradores do CTT compraram o CTT em dezembro, e portanto só tiveram a empresa com eles durante um mês, compraram em dezembro. No ano seguinte, o CTT distribuiu dividendos, relativamente ao ano anterior, e os investidores privados ficaram com todos os dividendos que o CTT tinham produzido no ano anterior, apesar de só terem detido a companhia durante um mês. E esta é a lógica das privatizações. Em 10 anos, o CTT vão dar em dividendos o mesmo preço que custaram. TAP. Eu não sei quanto tempo é que vou, tenho a certeza que já vão em muitos. Tenho 4 minutos, boa. TAP. Eu não tenho muito tempo para falar sobre a TAP, muitas outras pessoas falam. Qual é o problema da TAP? São muitos, mas não é a TAP. Porque TAP SGPS, TAP SA. TAP SA é a empresa, são os aviões. A TAP SA teve alguns percalços ao longo do caminho e no ano 2000 tinha prejuízo, mas conseguiu recuperar o prejuízo, e o seu grande problema foi em 2008, na crise financeira, quando o preço do combustível sobe muito e a TAP vai abaixo. Mas recuperou e tem dado sempre lucro. A TAP dá lucro, não é uma empresa com problemas de sustentabilidade. Tem 2 problemas. Comprou Portugália ao grupo GES, uma empresa que sempre deu prejuízo, todos os anos, e foi lá comprá-la por 120 milhões ou por uma coisa assim, não sei de cor. A TAP, do grupo GES, que é aquele grupo privado que gera bem, que sabe como é que as coisas se fazem, a Portugália veio para a TAP e passou a dar lucro. E aqui temos a diferença entre uma empresa gerida no privado ou uma empresa gerida no público. A Portugália hoje dá lucro, apesar de ter dado prejuízo durante 10 anos. Segundo problema da TAP, Varico, uma empresa brasileira de transportes aéreos, faliu no Brasil. Estava em vias de reestruturação, há uma assembleia de credores, os credores querem ir buscar os aviões à empresa falida brasileira, o Estado português diz que, bom, nós ajudamos e compramos 2 unidades através da TAP, que se associa a um senhor chamado Stanley Ho, que é um dono de casinos muito envolvido com boas pessoas em Angola, que vai financiar a TAP para comprar as 2 unidades de manutenção no Brasil, que até hoje são um buraco financeiro das contas da TAP. E isto prova o quê? Prova também que não basta ser público para ser bem gerido. E muitas vezes ser público também significa que as empresas ficam à mercê de maus governantes. Porque não basta só termos empresas públicas, convém garantir que temos bons governantes para gerir. Algumas notas finais. A primeira é esta. Público não é equivalente a bem gerido. É bom ter empresas públicas, mas é bom ter bons governos que sejam capazes de a gerir. Qual é o problema de privatizar? A partir do momento em que privatizamos, mesmo que venham bons governos, já não há empresas públicas para gerir. E é esta incapacidade de reverter processos que é tão dura nas privatizações e que nos devia causar muitos engulhos a estes processos de privatização, independentemente de terem negociata ou não terem negociata por trás. Porque um processo bem feito de privatização continua a ser um processo lesivo para o país. Segunda questão. Empresas rentáveis não são privatizadas. Nenhum privado pega numa empresa que não dá lucro. A maior parte, 90% das empresas privadas privatizadas davam muitos lucros. Esta ideia de que eu não quero pagar empresas que dão prejuízo, mas qual prejuízo? As empresas dão lucros, têm monopólios naturais. O que é que acontece quando as empresas não dão lucros? Não se privatiza, concessiona-se. Como vai acontecer com os transportes de Lisboa. Não dão lucro, têm dívida. Então o Estado fica com a dívida, fica com os ativos, mas concessiona a parte operacional que pode dar algum lucro, que é aquilo que interessa aos privados. Nenhum privado compra uma coisa que dá prejuízo. Acho que é o mínimo de racionalidade económica. Podemos sempre confiar nessa racionalidade económica. E por isso a ideia que o Estado deve vender para não ter mais prejuízo é uma ideia errada. É uma ideia errada. Porque nenhum privado compra prejuízo. E as empresas públicas deram lucro ao longo dos últimos tempos.
A terceira nota diz respeito a outras formas de privatização, concessões ou PPP, é igual, mas tem a ver com isto. Nas PPP é um mercado em que o privado não ia pegar, a não ser que o Estado garantisse o risco, então o Estado garante o risco para o privado vir pegar. Lusoponte, Vancy, é a primeira PPP feita por Cavaco Silva e por um ministro, na altura da Economia, que hoje é presidente da própria Lusoponte, e que foi várias vezes renunciada e é um buraco sem fundo de prejuízo para o Estado. Penúltima nota. As privatizações foram uma forma de reconstrução da burguesia nacional em torno dos seus grandes grupos económicos e são uma forma de acumulação privada. É isso que elas são. O David Harvey chamava acumulação por expropriação. São isso. É trazer para o setor privado áreas que antigamente estavam no setor público e, portanto, fazer com que lucros que eram distribuídos por todos, bem ou mal, serviços públicos, Estado Social, investimento, hoje são apropriados por grandes empresas, mas por pouca gente. E isto é acumulação privada. É para isto que serve as privatizações, não é para mais nada. É para a acumulação privada numa lógica capitalista contrária ao que era o espírito da Revolução e do 25 de Abril. Hoje essa apropriação não é nacional, é internacional. E é exatamente para isto que serve. É para dar dinheiro aos Estados Unidos. Há uma notícia engraçada de negócios hoje que diz dos dividendos pagos, dividendos milionários pagos por todas estas empresas, como é que é? 1 em cada 3 euros sai em Portugal. Nós não só estamos a vender empresas e o controle estratégico, como estamos a tirar dinheiro de Portugal que é pago em dividendos, entre outras coisas. Última nota, e eu não tive tempo para pôr aqui, mas já foi aqui abordado e acho que é importante dizer. As privatizações foram uma enorme porta giratória entre governos e empresas privadas. Enorme. São os grandes grupos económicos portugueses que querem ter acesso ao poder político e usam as empresas para depois ir para secretário de Estado ou para influenciar governantes, e são os governantes sem nome que assim encontram uma forma de ascensão social e passagem para as grandes empresas. Eu vou-vos mostrar um Excel que estive a fazer, com um trabalho que acho que já vem de outros livros. Não desistam. Eu também não. Este Excel tem... É só para terem... Ajuda técnica. É só para terem uma noção. Este Excel ainda não está acabado e por isso é que não vos quis mostrar completamente, mas mostra todos os membros de órgãos sociais das empresas privatizadas e os seus respectivos lugares em governos passados. E, portanto, tem a lista. Esta pessoa pertenceu ao Conselho de Administração, também foi secretário de Estado tal, ministro tal, não sei quem, não sei o quê. Há uns que repetem. Portanto, aquele advogado, Proença de Carvalho, está em 300 empresas e já foi secretário de Estado das Comunicações, aliás, serve para isso, ele facilita negócios. Há outros governantes, o Arnaud também tem um pódio bastante interessante nesta lista e há mais uns quantos. O Machete aparece montes de vezes nesta lista. Vocês sabem. Bem, se não podemos mostrar, não mostramos, acho que a ideia fica mais ou menos clara. É aqui. Não fiz nada. Será que carrego aqui? Posso carregar aqui? Bem, acho que a ideia fica clara, mesmo não vos mostro o Excel. Para ter uma ideia, só na ANA, na Galp, na TAP, na REN, na EDP, nos taleiros de Viana do Castelo, no CTT, há um Excel com 500 entradas de órgãos sociais que foram membros de governos e secretários de Estado, que vão desde o Mexia, que está na EDP e já foi do governos PSD. Aliás, parte dos governos que criaram as leis que agora dão as rendas à EDP foram feitas quando o Mexia estava no governo do PSD. Como pessoas que foram ministros da Economia ou da Indústria e que depois a seguir foram tutelar a empresa que tinha sido privatizada na altura em que eram ministros, que eram secretários de Estado. Não te preocupes, a ideia é sempre distribuída. E pronto, penso que as ideias estão claras e o meu grande final não é possível, mas ainda assim muito obrigada pela atenção.